Bom dia, tudo bem, meus amores? Vamos para a nossa aula de ciências. Pega o seu material, o seu caderno, o seu livro. Assenta aí no lugarzinho que você estuda todos os dias, né? Quando a gente vai estudar, fazer as coisas da escola, é bom a gente ter um lugarzinho separado, né? Um lugar onde tenha silêncio, longe da televisão, longe, né? Do barulho, né? Então, se você pode ficar no lugar mais tranquilo para você fazer essas atividades, faça isso, né? Para você assistir as suas aulas, fazer essas atividades com calma e tranquilidade, tá bom? Vamos lá. Nós vamos continuar falando sobre a alimentação, né? Que é o nosso conteúdo desse capítulo. Nós estamos falando sobre a alimentação. Nós já falamos sobre a importância, né, de uma alimentação saudável, né? Nós falamos sobre os nutrientes, né? Nós falamos sobre as vitaminas, né? Nós vimos que existe diferença entre alimentos e nutrientes, né? Os alimentos é aquilo que nós consumimos e o nutriente é o que está presente no alimento. Nós vimos que os nutrientes, eles podem ser classificados em carboidratos, lipídios, né, que são as gorduras, as proteínas, os sais minerais, as vitaminas e as fibras. Nós aprendemos que esses nutrientes, eles fornecem, né, os materiais e energia que o nosso corpo precisa para poder se desenvolver bem, né, para ter um bom funcionamento. E nós vimos também que é indispensável, né, para a gente ter uma alimentação saudável, é essencial o quê? A água. Nós vimos sobre as vitaminas, correto? Nós vimos sobre as funções, né, das vitaminas no nosso corpo, onde elas são encontradas. Então, tudo isso nós já vimos nas aulas anteriores. Falamos também sobre o momento da refeição, que é um momento muito importante. É um momento onde você deve assentar, né, para comer tranquilo, não ficar na frente de televisão, não ficar na frente do computador, né? Você ter um momento separado para você se alimentar corretamente. Hoje nós vamos falar sobre o processamento dos alimentos. Quem sabe o que é isso? Processamento dos alimentos. Quem sabe o que é um alimento processado? Nós precisamos o quê? Escolher bem os alimentos quando nós vamos comer, correto? Para que você tenha o quê? Uma boa alimentação. Para você fazer boas escolhas, é preciso o quê? Você considerar, além dos nutrientes que esse alimento contém, nós devemos olhar também como esses alimentos eles são processados. O que é o processamento dos alimentos? É a transformação, né, realizada pelos seres humanos desde que o alimento é retirado da natureza até o preparo para a nossa refeição. Então, quando você está comendo aí um biscoito, né, e ele chegou na sua casa já prontinho, né, embalado, até esse biscoito chegar na sua casa embalado, ele passou por um processo, correto? O milho verde, quando a gente compra o milho verde na latinha, é um alimento que passou pelo processo para ser embalado. Ele passou por um processo. Primeiro pegou-se o quê? O milho, que era in natura, correto? Que era o milho, tirou lá do pé o milho. Nós podemos comer ele assim? Podemos.
cozinhamos e comemos, correto? Agora, quando ele chega na nossa casa já embalado, ele passou por um processo. Os alimentos, eles são, né? Os alimentos in natura, nós temos o alimento processado e nós temos o alimento ultraprocessado. Os alimentos encontrados na natureza, eles podem ser processados de muitas maneiras. Os alimentos que não são processados, ou os alimentos que são consumidos da maneira como estavam na natureza, quando a gente apenas pega ele e higieniza esse alimento, ô professora, agarrou aí, hein? Quando a gente faz a limpeza desse alimento, cozinhamos ele, né? E preparamos de uma outra forma, eles são chamados de alimentos in natura. O que quer dizer isso, professora? Da forma como está na natureza. Por exemplo, se você pega a maçã, lava a maçã e come, ela está em forma o quê? In natura. Da forma como ela está na natureza. Quando o alimento, né, é in natura, ele vai passar por algum processo industrial. Ele vai receber sal, açúcar, outros temperos e conservantes para poder durar mais tempo. Então, ele vai passar por um processo. Ele vai ser processado. Como eu falei com vocês, o milho, quando ele vem na lata, embalado, ele passou por um processo. Ali teve o quê? Que se colocar alguns conservantes para que esse alimento dure mais tempo. Então, esse alimento, ele passou por um processo industrial, tá? Então, o alimento o quê? Processado. Agora, quando o alimento ele passa por muitos processos industriais, com a adição de muitas substâncias, excesso de sal, excesso de açúcar, gordura, ele já passa a ser um alimento ultraprocessado. O suco de caixinha, né? Que nós tomamos, o suco em pó, aquele salgadinho que você adora, de milho, né? Ai, que delícia, professora. Aquele alimento é um alimento que ele é um alimento ultraprocessado. Ele contém muitas substâncias com excesso de açúcar, com excesso de sal, com excesso de gordura. Professora, quais são os alimentos mais saudáveis? Os alimentos mais saudáveis são os alimentos o quê? In natura ou pouco processados. Os alimentos que são ultraprocessados não são muito indicados para a nossa alimentação. Nós temos as verduras, os legumes, as frutas, né? O arroz, o feijão, os cogumelos comestíveis, secos ou em conserva, castanha, noz, amendoim, farinha de mandioca, carnes e ovos. Esses alimentos podem ser in natura e também podem ser o quê? Poucos processados. E então eles vão ser o quê? Mais naturais. Agora, os alimentos ultraprocessados, eles são feitos, crianças, com substâncias retiradas dos alimentos, mas são muito modificadas. Ou então, algumas substâncias que não existem nos alimentos naturais, correto? São substâncias criadas em laboratório, né, para dar um sabor melhor ao alimento. Né? Então, os alimentos muito processados, os biscoitos industrializados, os chocolates,
os sorvetes, as balas, os cereais açucarados, a barrinha de cereal, macarrão instantâneo, aquele que você pega, joga na água, põe aquele temperinho. Ai, que delícia, né? Ele é o quê? Muito, né, processado. Refrigerantes, os hambúrgueres industrializados, né? Aquele que a gente faz em casa quando a gente compra carne, não, aquele é mais saudável. Mas aquele que você compra industrializado, ele é muito processado. Salsicha, linguiça, presunto, pão de forma, suco de caixinha, leites achocolatados de caixinha, todos esses são alimentos ultraprocessados. Ah, professora Heloísa, e agora o que eu vou fazer? Eu não vou poder mais comer? Claro que você vai poder comer, só que você tem que saber comer, correto? Comer a quantidade certa, comer sem exageros. Se eu posso evitar, eu vou evitar, correto? Se eu posso evitar, se eu puder dar preferência em comer uma maçã do que comer um pacote inteiro de biscoito recheado, então eu vou o quê? Dar preferência para a maçã. Não estou falando que você não pode mais comer o biscoito. Você pode comer, desde que você coma nas quantidades o quê? Indicadas e adequadas, sem exageros. Tudo aquilo que nós consumimos com exagero, crianças, vai prejudicar o quê? A nossa saúde. E quando o alimento ele é ultraprocessável, ele não é saudável. Então, eu estou falando que você deve evitar. Eu não estou falando que você deve parar de comer, mas você deve evitar, né? Comer menos quantidade. Então, nós vamos ver agora um videozinho falando sobre esses alimentos. Vamos lá. Alimento in natura, os alimentos processados e os alimentos muito processados. Vamos lá. Deixa eu... Opa! Oh, não quero encerrar, não. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Saí aqui sem querer. Só para vocês me verem. Tá todo mundo morrendo de saudade de mim mesmo, que eu sei, porque eu tô morrendo de saudade de vocês também. Doidinha pra gente voltar pra escola logo, né? Mas em breve nós vamos voltar. Deus tem o melhor para nós. Vamos lá, então. Assista aí o videozinho, tá bom? O que saber sobre o processamento dos alimentos? Você sabia que os alimentos são classificados de acordo com seu estado natural e o quanto foram manipulados? Eles são divididos em 3 categorias: in natura ou minimamente processados, processados e ultraprocessados. Alimentos in natura e minimamente processados são aqueles obtidos diretamente de plantas ou de animais e adquiridos para consumo sem que tenham sofrido qualquer alteração após deixarem a natureza. Já os minimamente processados são alimentos in natura que, antes de sua aquisição, foram submetidos a alterações mínimas como moagem, refrigeração e limpeza, mas sem adição de temperos. Alimentos processados. Alimentos processados, em geral, são facilmente reconhecidos como versões modificadas do alimento original. São fabricados pela indústria com adição de sal, açúcar ou outras substâncias de uso culinário nos alimentos in natura ou minimamente processados para aumentar sua duração ou realçar sabores. Alimentos ultraprocessados. Alimentos ultraprocessados são produzidos a partir de substâncias extraídas de alimentos como óleos, gorduras, açúcar, amido e proteínas, ou sintetizadas em laboratório com base em matérias orgânicas como petróleo e carvão. Sua dieta deve ser rica em alimentos in natura, poucos alimentos processados e, se possível, evitar os ultraprocessados. Lembre-se, você é responsável pela sua saúde. Então, crianças, nós somos o quê? Responsáveis pela
nossa saúde, correto? Você é responsável pela sua saúde. Então, aquilo que você come vai influenciar na sua saúde. Então, siga as dicas na hora da alimentação. Evite os alimentos ultraprocessados. Prefira os alimentos in natura ou os alimentos pouco processados. Tá bom? Para a nossa aula de hoje é isso. Você vai fazer a leitura, tá? Das páginas 80, 81. E depois você vai fazer. A professora Heloísa tem experimentando na página 82. Esse experimentando não vai dar para a gente fazer agora, tá bom? Nós vamos fazer depois, quando a gente voltar, a gente pode fazer. Porque aí tá pedindo para você visitar um supermercado e no momento a gente não tá podendo, né, sair de casa para fazer isso. O Na Ponta do Lápis da página 83 também tá pedindo para a gente fazer em dupla, tá? Então nós vamos pular. O Aprender é Divertido tá pedindo também para a gente fazer com os colegas e criar uma propaganda. Nós não vamos fazer agora. Você vai fazer as atividades das páginas 84 e 85, tá bom? Deus te abençoe, fique com Deus. Faça as suas atividades com bastante capricho e atenção. Beijo para você.